Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus, e hoje eu não irei falar a respeito do Apocalipse. Hoje eu irei refutar mais um embuste protestante, aliás, um embuste bem conhecido que é a respeito da sola Escritura. Eu não gosto muito de ficar refutando aquelas pessoas que entram no meu canal do YouTube ou na minha página no Facebook e ficam postando embustes e sofismas protestantes. Por quê? Porque na maioria das vezes essas pessoas são fakers ou haters que todo mundo odeia o Chris e ficam postando coisas sem sentidos ou dando um Ctrl C, Ctrl V apenas para vandalizar e tumultuar o ambiente. Eu gosto sim de refutar pessoas inteligentes, pessoas que tragam novidades para dentro do cristianismo, mesmo que seja uma heresia, mas tragam alguma novidade, algo novo, e não ficam girando em círculos, né? E postando sempre as mesmas coisas que nós já refutamos há muito tempo. Mas enfim, hoje eu vou quebrar a regra, né? Eu vou refutar uma pessoa que entrou no meu canal do YouTube e postou mais uma vez o mesmo sofisma protestante a respeito da sola escritura, né? Eu vou mostrar que esse protestante mal leu a Bíblia Sagrada ou possui algum entendimento de como se ler a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia não é um livro qualquer, né? É um livro que requer um certo entendimento, requer uma certa sabedoria, tá? E um bom conhecimento para ler o que foi escrito, né, nas Escrituras. E eu vou mostrar para vocês que esse cidadão, além de não ter nenhum tipo de conhecimento, não possuir nenhum tipo de inteligência, ele deu um tiro no próprio pé, porque o texto no qual ele usou para defender a sola escritura é um texto no qual demonstra que nunca existiu sola escritura dentro do cristianismo na era apostólica. Prestem atenção. O título do vídeo é bem sugestivo, tá? Eu coloquei assim: São Paulo pregando a Bíblia debaixo dos braços. Como se São Paulo pregasse aos coríntios, aos efésios, com a Bíblia debaixo do braço, ou seja, com Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Escritos debaixo do braço e pregando Mateus capítulo tal, versículo tal, João capítulo tal, versículo tal. E foi bem essa ideia que esse protestante deu a entender, tá? Nos comentários que ele fez no meu canal do YouTube. Prestem atenção no que ele escreveu. Esse protestante de sobrenome Nascimento não é o Fernando Nascimento, porque ele não seria tão burro desta maneira, né? E o Fernando Nascimento, graças a Deus, é católico, tá? Mas esse faker, ele escreveu assim: a reforma protestante teve como lema a sola escritura, pois na palavra já havia tudo o que Deus havia de dizer e revelar aos homens. Portanto, Paulo escreve, preste atenção no versículo que ele usa, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie o evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. É muito bonito o discurso protestante, é muito bonito os seus sofismas, é muito bonito todos os merchants que eles usam, né? Dá até a entender que o cara é um doutor, né? Formado em teologia, que tem conhecimento do hebraico, do aramaico, no grego, sabe? E começa a citar capítulo tal, versículo tal, como se fosse um verdadeiro, né? Um verdadeiro teólogo, né? E fazendo uma exegese total, né? Das escrituras, segundo a sabedoria que Deus lhe deu. Porém, percebemos que o cara mal possui entendimento de como se ler a Bíblia Sagrada, né? Primeiro ele pensou ali um versículo totalmente isolado, que por sinal não condiz com o que ele tentou transmitir. Eu vou reler o versículo que ele citou dentro de todo o contexto, tá? De Gálatas capítulo 1,
E eu vou mostrar que este versículo, na verdade, ele não defende a sola escritura. Pelo contrário, este versículo, ele é contra a sola escritura, tá? Eu vou mostrar para vocês. Prestem atenção. Então eu vou pegar a minha Bíblia, versão Ave Maria, aquela Bíblia que o católico nunca lê, porém, né, está toda cheia de orelhas, toda grifada, tá? E eu vou reler todo o contexto, citando também o versículo citado pelo nosso amigo protestante. Prestem atenção. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados, para nos libertar da perversidade do mundo presente, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Depois desta linda introdução que São Paulo fez em sua carta, ele escreve assim: Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. Prestem atenção, para um evangelho diferente. Lendo desta forma, né, uma forma bem superficial, abstrata, uma forma no qual a pessoa não possui um conhecimento do que seja o evangelho, o cara logo pensa que ele está se referindo a Mateus, Marcos, Lucas e João, né, os 4 evangelhos que contêm a Bíblia Sagrada. Porém, quando São Paulo escreveu esta linda carta, nenhum desses evangelhos existia, né? Quando ele escreveu esta carta, ele pregava algo oralmente. Eu vou mostrar para vocês. Continuando, São Paulo diz: De fato, não há 2 evangelhos, porque o evangelho significa as boas novas de Jesus Cristo, e só existe uma boa nova, tá? Evangelho não é um livro, evangelho é o anúncio das boas novas de Jesus Cristo. E aí ele continua: há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo, né? Confusão todo mundo conhece, é só observar o que é o protestantismo hoje em dia. Todo mundo vai saber o que é uma confusão. E São Paulo continua: Mas ainda que alguém, nós, ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse o evangelho diferente do que vos temos anunciado, que seja anátema. Aqui está o versículo citado pelo nosso amigo protestante, né? Eu vou reler. Mas ainda que alguém, tá? Alguém, uma pessoa, nós, os apóstolos, ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse, preste atenção, anunciasse, tá? Um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Nós estamos falando de um evangelho anunciado, um evangelho que foi pregado. São Paulo não está se referindo a nada que foi escrito. São Paulo não escreveu desta forma. Ainda que alguém, um anjo, né, baixado dos céus, escrevesse um evangelho diferente do que nós escrevemos. E aí teria que existir também um evangelho escrito por São Paulo, né? Porque não existe o evangelho de Paulo. Mas ele está falando de algo anunciado. E até o presente momento no qual São Paulo escreveu a sua carta, não existia ainda nenhum evangelho escrito. E continuando, São Paulo diz: Repito, aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. E esta doutrina pode incluir também a sola escritura, porque os apóstolos nunca pregaram a sola escritura e hoje o protestantismo prega. Então, o protestantismo tem que ser excomungado, porque prega algo que os apóstolos não pregaram. E São Paulo continua escrevendo: É porventura o favor dos homens que eu procuro ou o de Deus?
Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. O mais importante é o que se encontra nos próximos versículos, lá no versículo 11 e no versículo 12. Preste atenção. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Então ele não está se referindo a Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Foram escritos por homens. Eles poderiam estar inspirados por Deus, mas eram homens. E ele diz que aqui não tem nada de humano. E prestem atenção no que vem agora. Não o recebi, nem o aprendi de homem algum. Ou seja, ele não aprendeu de homem algum. Não foi nada feito por um homem, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. São Paulo acabou com a sola escritura protestante. Ele mesmo diz, no texto mencionado pelo nosso amigo protestante, que o evangelho que ele pregava ele não recebeu de homem algum, tá? Não veio de lugar algum feito por um homem. Foi diretamente revelado por Jesus Cristo. Ele recebeu uma revelação direta de Jesus Cristo e pregou essa revelação como sendo o evangelho de Jesus Cristo, tá? Ele não estava se referindo a Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o nosso amigo protestante, e eu incluo todos os protestantes, principalmente os pastores, que pregam, né, com a maior insistência, que São Paulo estava se referindo a uma Bíblia quando ele, né, dizia: se alguém pregar um evangelho diferente do que nós pregamos, que seja considerado anátema. Meus amigos, releiam a Bíblia, leiam toda a Bíblia, tá? Essa carta de São Paulo possui outros versículos, possui todo um contexto. Você tem que reler todo esse contexto para chegar a uma conclusão e não ficar passando vergonha na internet. Vocês passam vergonha na internet, tá? Depois somem e voltam repetindo as mesmas lorotas de sempre, né? Então, continuando, eu quero citar um outro texto no qual São Paulo também se refere, né, a algo que ele prega, que ele anuncia, tá? E ele mostra que a só escritura não existe, não é importante no cristianismo. As escrituras são importantes, porém, não, elas não podem, né, passar acima do que a igreja prega, tá? As escrituras, elas têm que estar em conformidade com o que a igreja prega. Tanto que as escrituras que não estavam em conformidade com aquilo que a igreja pregava, essas escrituras foram consideradas apócrifas. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, os versículos do 1 ao 18, e eu fiz um resumo aqui porque é muito extenso, São Paulo diz: recomeçamos a fazer o nosso próprio elogio? Temos acaso, como alguns, necessidade de vos apresentar ou receber de vós carta de recomendações? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo, redigida por nosso ministério e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações. Tal é a convicção que temos em Deus por Cristo. Ele é que nos fez aptos para ser ministros da nova aliança. Observem todo esse contexto. Isso aqui é contra a só escritura. São Paulo ele diz que aquilo que ele pregava, aquilo que ele recomendava, tá? Era anunciado oralmente, as pessoas transmitiam, tá? Tudo aquilo para outras pessoas, para outras comunidades, tá? São Paulo ele diz que os seus discípulos, aquelas pessoas que aprenderam e foram convertidas por ele, tá? Essas pessoas eram uma carta de Cristo, tá?
As próprias pessoas eram a carta de Cristo. As pessoas eram usadas para transmitir aquilo que ele mesmo pregou. Ou seja, não existe só a escritura. O evangelho foi pregado, anunciado e transmitido. Existem as escrituras? Existem, tá? Por uma obra de necessidade. Algumas escrituras foram inspiradas por Deus, claramente, a igreja admite isso, mas não foi a única fonte de fé. Não foi a única forma que os apóstolos usaram para pregar o evangelho, para transmitir a sua doutrina. Se assim fosse, existiria um livro apenas, tá? Era o Evangelho dos Apóstolos, na verdade. E ali, depois do Evangelho dos Apóstolos, existiria outro livro dizendo a doutrina dos apóstolos, né? E aí estaria, né, discriminada a doutrina 1, doutrina 2, doutrina 3, né? Desta forma. Mas não, nós temos algumas cartas, alguns relatos. E a igreja, sim, é a coluna sustentáculo da verdade. E a igreja sustenta toda a verdade, seja por uma carta ou por uma palavra transmitida oralmente, assim como São Paulo prega aos Tessalonicenses, tá? Mas o que eu queria mesmo nesse vídeo é mostrar, né, para todos os católicos e principalmente para os protestantes que veem o vídeo, quando você tenta usar a Bíblia Sagrada para defender uma doutrina, você tem que saber o que você está usando, tá? Usar um versículo como esse que esse protestante usou, cara, é um tiro no pé. Se você observar todo o contexto, não se refere a nada ligado às Escrituras. Se refere a um evangelho que foi pregado e foi recebido por São Paulo através de uma revelação e não através de uma escritura. Tá? E o cara, o problema protestante é que quando ele lê evangelho, ele acha que está se referindo a Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele leu o evangelho lá, citando São Paulo em uma de suas cartas, ou Pedro, sei lá. Ah, citando o evangelho, ele está se referindo a Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando ele vê o termo palavra de Deus, ele já liga na cabeça dele que está se referindo a uma Bíblia. Né? Não está se referindo a Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Ele leu a palavra de Deus, ou só leu o termo palavra, não precisa ler nada. É só ler o termo palavra, pronto. Ele já leu a Bíblia, está escrito Bíblia para ele ali. Sabe? Então essa falta de inteligência, essa falta de pesquisa, tá? Essa falta de estudo dentro do protestantismo é lamentável. Tá? Vamos estudar, procurar saber o que os padres falavam a respeito disso, né? Não de uma forma deturbada como o nosso amigo Lucas Banzoli posta no seu site, né? Mas ler todo o contexto de alguma obra da patrística, né? Saber exatamente o que os apóstolos ensinaram para os padres da igreja. Os padres da igreja, eles receberam a igreja dos apóstolos. Por sua vez, os apóstolos ensinaram, né, toda a sua doutrina para esses padres, seja de uma forma oral ou de uma forma escrita, né? Existiram as cartas e existiram a pregação oral. Se você pegar, por exemplo, as cartas de São Clemente, a primeira e a segunda aos Coríntios, você vai perceber que São Clemente ele cita passagem dos evangelhos e ele não cita que aquilo ele recebeu de uma forma escrita, tá? Você percebe que ele escreve aos Coríntios, né, citando o Evangelho, mas de uma forma recebida oralmente. Então tem que estudar, tem que pesquisar, tá? E parar de ficar jogando versículos isolados ao vento, tá? É lamentável a situação protestante, né? E infelizmente eles não conseguem encontrar a sola escritura dentro da única fonte de fé que eles professam. Enfim, assim eu termino mais um vídeo, né? Peço para que todos deem o like aí, né? Clique no joinha. Como eu falei, eu não sou muito de ficar pedindo isso, mas eu acho importante fazer a divulgação, né? Divulguem os vídeos, né, dos canais católicos, tanto aqui do meu canal, quanto do Universo Católico, Inquisição Online, e tantos outros canais aí que eu não sei o nome de todos. É, também os vídeos do Conde, que é muito importante, né? Mas
Eu pedi para divulgar os vídeos do Conde é a mesma coisa que nada. O Conde possui milhões de inscritos e visualizações. Mas tanto o meu canal quanto o do Cláudio, tá? O Inquisição Online e outros canais aí, né, eles precisam, né, de divulgação. E seria muito importante que os nossos amigos católicos que assistem, né, que assistem os vídeos, se inscrevam tanto no meu canal quanto nos outros canais e também façam a divulgação. Por favor, divulguem o nosso canal. Existem muitos católicos que infelizmente estão na ignorância, né? É um prato cheio para um protestante chegar em um católico ignorante e levar ele para sua igreja. Então, esses católicos precisam de informação e vocês precisam, né, nos ajudar divulgando os nossos vídeos, os artigos, o site, né, e tudo aquilo que nós fazemos em prol da Santa Igreja. Né? Então, paz e bem a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.